Boa tarde a todos. Às 14h09, do dia 2 de abril de 2018, no auditório vereador José Natal Abado e da Câmara Municipal da Estância de Bragança Paulista, com a presença dos vereadores Rita Leme, Sidney Guedes, Bugalu e Cláudio Moreno, e a ausência momentânea do vereador João Carlos Carvalho, declaro abertos os trabalhos da terceira reunião da Comissão Especial de Inquérito, criada nos termos do requerimento número 68/2018, para averiguação quanto à execução e prestação de contas nos contratos número 243 e 244/2013, resultante das respectivas chamadas públicas número 5 e 6/2013. Registramos que também se encontram presentes os senhores vereadores Paulo Mário Arruda Vasconcelos, Mufi Dorré. Nós vamos à deliberação da ata da reunião anterior. Está em discussão a ata da segunda reunião desta Comissão Especial de Inquérito, realizada em 26 de março de 2018. Eu coloco à disposição dos senhores integrantes para manifestações. Eu peço a palavra para ratificar alguns dados da sessão anterior. Registro a presença do vereador João Carlos Carvalho, que é integrante desta SEI. No momento, nós estamos na deliberação da ata anterior, e eu queria me manifestar informando aos senhores que nós solicitamos ao Departamento Jurídico que anexasse o contrato entre a Prefeitura e a ABBC. Aqui estão todos os dados à disposição dos senhores vereadores da SEI, para que possam, qualquer dúvida, averiguar. Vão ficar à disposição do Departamento do Marcelo, o DEL. Eu também solicitei que fosse anexado uma decisão do Tribunal de Contas do ano de 2016. Nessa decisão do Tribunal de Contas, que, aliás, foi mencionada na época da sindicância, o Tribunal de Contas julgou a dispensa da licitação feita pelo governo Fernão Dias da Silva Leme, julgou o contrato de gestão celebrado em 20 de novembro de 2013 e as justificativas apresentadas em decorrência de assinatura de prazo nos termos da lei. E nesse julgamento, a decisão do Tribunal de Contas foi a seguinte: eu vou dar só o resumo para vocês que nos acompanham. Esses documentos todos nós pedimos para que fossem anexados, para ficar à disposição de todos os integrantes da SEI. O Antônio Carlos dos Santos, substituto de conselheiro, decidiu da seguinte forma: ante o exposto, encurto razões para acompanhar os pronunciamentos desfavoráveis da fiscalização, assessoria técnica e chefia de ATJ e voto no sentido da irregularidade das dispensas licitatórias e subsequentes contratos de gestão número 243/2013, 244/2013, de 20 de novembro de 2013, aplicando-se em consequência às disposições do artigo 2º, inciso 10 e 17 da Lei Complementar 709/93. Isso aqui diz respeito, tem que encaminhar uma cópia para a Câmara, uma cópia para a Prefeitura, e, inclusive, sugerir que a Prefeitura abrisse sindicância, informasse se tinha aberto ou não a sindicância. E aí a entidade, a ABBC, ela entrou com o embargos de declaração. Depois dessa decisão do Tribunal de Contas, a entidade, a OS, a ABBC, entrou com embargos. Analisado esses embargos, houve o voto pelo não provimento dos embargos de declaração opostos pela entidade ABBC e mantendo-se, portanto, a íntegra da decisão exarada. Então, está aqui, essa documentação está à disposição de todos. O Tribunal de Contas julgou irregular a administração passada não ter feito licitação, ela dispensou a licitação.
A entidade contestou, usou várias argumentações da legislação vigente, mas os embargos também não foram aceitos. Ou seja, a decisão do Tribunal de Contas sobre a não licitação. E como não houve a licitação, portanto, os contratos foram considerados irregulares. E esse é um dos motivos da nossa investigação, a Comissão Especial de Inquérito. Isso está à disposição de todos os senhores. Se mais alguém quiser falar sobre a pauta da reunião anterior, a palavra está aberta. Eu coloco em votação a ata da reunião anterior. Os favoráveis permaneçam como está. A ata está aprovada. Bom, vamos para a pauta da presente reunião. Atendendo à deliberação havida na reunião anterior, foram convocados para prestar depoimento perante essa comissão especial de inquérito. Logo no início, às 14 horas, o senhor Marcos Antônio da Silva Leme, servidor da Prefeitura de Bragança Paulista, o qual integrou, ocupando o cargo de presidente, a comissão de sindicância formada no âmbito do Executivo Local para apurar infrações administrativas na fiscalização e no gerenciamento de contratos de gestão e serviços da saúde, os PAs 0712-1/2017 e 0749/2017. Bom, neste momento faremos a leitura do termo de compromisso, Marcos. Termo de compromisso. Aos 2 dias do mês de abril do ano de 2018, na sede do Poder Legislativo Municipal, situado na Praça Afsa Bichedi, 125, nesta cidade de Bragança Paulista, em reunião da Comissão Especial de Inquérito, SEI, criada nos termos do requerimento 68/2018, para a averiguação quanto à execução e prestação de contas nos contratos 243 e 244/2013, resultante das respectivas chamadas públicas número 5 e 6/2013, na presença do presidente da referida comissão, vereador Cláudio Moreno, e dos vereadores Sidney Guedes, relator Antônio Bugalu, João Carlos Carvalho e Rita Leme, membros, compareceu para prestar depoimento o senhor Marcos Antônio da Silva Leme, RG 4969-798, dígito 5, com 66 anos de idade, solteiro, residente na Avenida Antônio Pires Pimentel, número 1418, apartamento 602, no centro, neste município de Bragança Paulista, de profissão funcionário público municipal, o qual declara, nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal, fazer sob palavra de honra a promessa de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, e relatar o que souber, explicando sempre as razões de sua ciência ou as circunstâncias pelas quais possa avaliar-se de sua credibilidade, não eximindo-se de prestar o presente compromisso, do que, para constar, foi lavrado este termo, que vai assinado pelo presidente da Comissão Especial de Inquérito e pelo compromissado. Então, eu vou assinar, o Marcos também assina, por gentileza. O senhor Marcos Antônio da Silva Leme está à disposição dos integrantes da SEI. O vereador que quiser fazer pergunta. Para seguir a parte burocrática aqui. Comunicamos que o seu depoimento, Marcos, será degravado por esta Comissão Especial de Inquérito, ou melhor, lido o termo de compromisso, passamos o documento para a assinatura do depoente, foi o que eu acabei de fazer. Ok, Marcelo? Certo? Comunicamos que o seu depoimento será degravado por essa Comissão Especial de Inquérito e irá constar dos autos. O espaço está aberto para perguntas dos vereadores ao depoente. Eu vou iniciar fazendo algumas perguntas. Os colegas fiquem à vontade.
Marcos, eu observei que na sindicância os diretores da BBC não foram ouvidos. Eu gostaria de saber se o senhor confirma essa informação e quais os motivos que eles não foram ouvidos. Confirmo a afirmação que eles não foram ouvidos, e se os senhores olharem o relatório final da sindicância, numa das últimas folhas, acho que na 21, 22, está muito claro que, primeiro, eles fizeram algumas interposições da sindicância relacionados diretamente à Secretária Municipal de Saúde e não à comissão de sindicância. Segundo, foi dado o prazo para eles darem vistas ao processo. Eles estiveram à disposição, junto ao protocolo da Prefeitura, todo o processo, que naquele momento estava sob sigilo, certo? E, pelo tempo que estava já acabando, se exirindo nos 60 dias que já tinha sido prorrogado, nós tivemos que encerrar sem ouvir a BBC. Esse foi o motivo. Que todas as vezes que eles colocaram, a situação foi em cima do nome da secretária de saúde e não solicitando vistas à comissão, e quando veio a comissão colocou à disposição. Pelo fato da demora deles olharem, o que aconteceu? Nós tivemos que encerrar os trabalhos justamente pelo fato que o tempo já tinha sido prorrogado, o prazo da sindicância estava se encerrando, e não tem mais outra prorrogação. No decorrer dessa sindicância, ficou claro para o senhor que houve uma comissão fiscalizadora do contrato da BBC com o município ou não? Ficou claro que somente na gestão da senhora Graziella é que essa comissão realmente teve algum papel. Nas outras duas gestões, não. Se os senhores acompanharem os depoimentos que estão também na sindicância, tanto da ex-secretária Estela quanto do ex-secretário Eurico, eles colocam que a comissão deveria estar agindo. E nos próprios depoimentos, principalmente da secretária e do secretário, e que não houveram acompanhamento. Então, o que a gente acaba acompanhando e vendo claramente no transcorrer da sindicância é que somente na gestão da senhora Graziella é que houve realmente, pelo menos, esses apontamentos. Inclusive, Marcos, a depoente, doutora Estela, que não vê e não viu a competência do Conselho Municipal de Saúde participar dos detalhamentos dos processos. Quem declarou isso, vereadora? Estela Maria Flores. Que era secretária. Aqui. Então, está confirmando aqui. Eu informo à assistência que, no momento oportuno, eu gostaria de deliberar quem que forma essa comissão fiscalizadora, quem que formou, qual o ato oficial que formou essa comissão, e, na hora das deliberações, eu gostaria também de, futuramente, ouvi-los, os integrantes dessa comissão fiscalizadora, mas eu vou deixar isso para o momento oportuno. A palavra está aberta aos senhores vereadores. Senhor presidente, Pois fazer não, uma vereador. pergunta, não sei se eu faço para o senhor faz diretamente. Pode fazer diretamente para ele. Se houver alguma situação de deferimento, eu atuo com o senhor. Não sei se o Marcos pode me ajudar. Aqui está dizendo que devia 8 milhões para a prefeitura, BBC, e depois for perdoada. Qual foi o motivo da BBC perdoar essa dívida? É isso que eu gostaria de saber, porque foi de graça, sim, nós vamos perdoar e nós vamos continuar, foi troca de favor, alguma coisa assim ou não? Isso que eu gostaria. Infelizmente, eu não saberia responder para o senhor. A única coisa que foi colocado que haveria uma dívida de 8 milhões, nós acompanhamos, o motivo da sindicância foi os 8 milhões no início para fazer esse acompanhamento. Em momento algum, tanto nos depoimentos da ex-secretária Estela, do ex-secretário Eurico, eles não reconhecem essa dívida, e quando foi apresentado à secretária Graziella, ela disse que ela suspendeu, certo? Mas ela se refere também nos depoimentos dela, que estão na sindicância, que eram
dívidas de 2013 e 2014, e não da gestão dela. Quando ela faz isso aí, está muito claro nos depoimentos da sindicância. Queria fazer um adendo, vereador. Nesse caso, esse também é um dos motivos da nossa investigação. Nós pretendemos saber qual foi realmente o embasamento técnico de ex-secretários do governo passado a assinar, dando anuência a essa possível dívida. Mas posso afirmar para o senhor que eu participei de uma reunião da atual administração com diretores da entidade e a atual administração foi muito clara em dizer que, sem apresentar documentos comprobatórios, essa dívida ela não seria paga. E aí, vendo que não havia como comprovar esses custos, os diretores abriram mão assim de uma forma surpreendente, né? Surpreendente. Mas a gente vai tirar mais dúvidas sobre isso. O senhor tem mais alguma pergunta? Não, pode ficar à vontade. Obrigado, agradeço. Sidney Guedes. Senhor Marcos Leme, boa tarde. Boa tarde. Algum momento, algum dos depoentes que foram à sindicância comentaram se houve a tentativa, pelo menos, da BBC de comprovar esses serviços prestados a respeito desses 8 milhões? Olha, de todos aqueles que nós ouvimos, em momento algum nós tivemos esse tipo de afirmação. Primeiro nós tivemos uma negativa da existência do serviço, depois nós tivemos uma confirmação da existência do serviço, mas todos eles colocaram que essas contas, vamos dizer, essa cobrança não aparecia, como está bem claro na sindicância, nas notas de cobrança, como sendo serviços prestados, motoristas ou combustível para isso. Inclusive, no depoimento da Estela, fica muito claro isso, que ela não saberia dizer se isso aí estaria ou não sendo cobrado. Em momento algum, nenhum dos depoentes. O único momento que você acaba encontrando na sindicância é quando a ex-secretária Graziella faz a colocação de que ela tinha mandado essa prestação de essa cobrança para o jurídico. No mandato do prefeito Jango, de 2010 a 2013, foi elaborado um plano municipal de saúde, né, do município. O senhor sabe da aplicação desse plano, se foi aplicado, se os projetos foram deferidos pela ABBC, se foram entraram em ação, execução, esses projetos a respeito do plano de saúde? De 2010 a 2013, o plano municipal... E se seguiu, isso foi aplicado no mandato do Jango, e se seguiu isso no mandato do prefeito Fernão Dias? Desconheço. Queria registrar a presença do vereador Tio Bueno, está acompanhando aqui os nossos trabalhos. A palavra está aberta para os vereadores. João Carlos, tem perguntas? Bugalu, mais alguma pergunta? Rita, mais alguma pergunta? Eu tenho uma última pergunta ao Marcos. Nessas oitivas todas, o senhor recebeu algum documento que comprovasse que o município realmente entregou à OS, a administração da saúde do município? Vocês, além de depoimentos, algum documento foi entregue? Porque o principal objetivo da nossa comissão é saber se realmente a administração anterior, nesses contratos, não fez a sua parte. O senhor recebeu algum documento durante as oitivas que pudesse comprovar isso? Se o senhor observar, faz parte do processo da sindicância, quando o depoimento da funcionária Rita Pereira, ela fez entrega de alguns documentos, na realidade, mais de 200 folhas, onde ela apresentava os pareceres e relatórios dizendo de algumas inconformidades que existiam. Somente esses documentos vieram a ser colocados em colocação e foram analisados pela comissão durante a sindicância. O senhor, como presidente da sindicância, no final assinou o relatório
pedindo uma auditoria independente por parte da Prefeitura Municipal. O senhor sabe informar se já foi feita essa auditoria independente? Não sei informar. O senhor não sabe informar se foi feita? Não sei. Não sabe informar. Da minha parte, eu estou satisfeito. Vereador. Eu quero continuar. Pois não. Marcos, o plano de saúde municipal, né, desse período que eu acabei de citar há alguns instantes, ele teria que haver uma fiscalização da Secretaria Municipal de Saúde a respeito das atividades da BBC. Existia uma comissão para isso? No período de 10 a 13, se a gente observar, a vinda da BBC aconteceu em 2013, certo? Se você observar, consta no contrato de gestão uma comissão, certo? De fiscalização. No plano municipal, que eu me lembre do plano de 2010, 2013, não, porque até então não estava previsto, porque o plano municipal ele começa basicamente no segundo ano da gestão, no caso, atualmente começa em 2018 e vai acabar em 2021. E quem assume em 2020 dá continuidade dele, o que deve ter acontecido exatamente em 2013. Ele acabou, a gestão Jango encerrou em 2012, a gestão Fernão Dias iniciou-se em 2013, e, com certeza, do mesmo jeito que você tem uma PPA, que é o Plano Plurianual, e do mesmo jeito que você tem o Plano Municipal de Saúde, ele vai por 4 anos seguidos, um ano após, a fim de que dê continuidade. Que eu me lembre, neste momento, diria para o senhor que não tem. O que tem, realmente, no contrato, é no contrato de gestão, que deve existir um artigo, uma cláusula, um capítulo, alguma coisa que diz respeito à fiscalização, uma comissão de fiscalização. Isso deve existir. A senhora Rosângela Rezende, ela trabalhava diretamente na contabilidade, correto? Ela era chefe de divisão de gestão de fiscalização, era isso? Ela foi ouvida também por vocês, né? Não, ela não foi ouvida porque ela não compareceu. Não compareceu. Não. Eu gostaria até, no final, senhor presidente, fazer uma deliberação para fazer uma convocação dessa senhora, porque ela trabalhava diretamente dentro da contabilidade do município para a prestação de contas, para a fiscalização das prestações de contas. É isso? Se o senhor permite, pois não. O que foi colocado foi o seguinte, inclusive dentro da própria sindicância, existem alguns documentos e algumas colocações onde foram feitas e assinadas por vários servidores, e que ela era, de início, chefe da divisão de assistência médico-sanitária, logo em seguida virou chefe da divisão de gerenciamento e controle de serviços, e os próprios funcionários da divisão de gerenciamento e controle de serviços, que atualmente ainda continuam na atual administração, porque são funcionários de carreira, está incluído na sindicância, que eles afirmam que ela não realizava os trabalhos dela aqui. O que ela fazia na divisão de contabilidade, eu não sei o que afirmar. Queria que o departamento anotasse, do vereador, a sugestão para deliberar, no final, a convocação da funcionária, da ex-funcionária. Está, inclusive, na sindicância, algumas colocações do porquê que a Rosângela não foi ouvida. Mais algum vereador deseja fazer perguntas? Eu quero continuar, vereador. O senhor vai continuar, eu gostaria de continuar. Por favor. O senhor tem conhecimento se algum departamento da BBC tinha alguma capacitação dos servidores, dos colaboradores dela e também dos colaboradores do município, para que as coisas pudessem andar corretamente dentro da secretaria? Não. Mais alguma pergunta? Sim, presidente. A sindicância ela também deu uma olhada também a respeito das empresas, né, que prestaram serviços para a BBC. Todas essas empresas, elas procuraram a secretaria durante esse período da crise que teve aí, que os funcionários até passaram a receber diretamente do município. Teve algum andamento que prejudicou os trabalhos da secretaria em si?
Mas não, é só para completar. E se a prefeitura teve que arcar com despesas extras que não eram despesas ditas que é de responsabilidade do município, e sim da contratada? Não saberia dizer para o senhor, porque eu não acompanhei esse processo de perto. E a sindicância simplesmente consegue absorver nos autos que as empresas que teriam, entre aspas, não saberia dizer para você, de propriedade ou tendo o seu sócio majoritário, o senhor Edson, estariam ou não sendo administradas e que, entre aspas, seriam consideradas quarteirizadas e que não teriam nem fundo de garantia sendo cumprido, mas nós não conseguimos provar. Tanto é verdade que nós não conseguimos que nós pedimos essa auditoria. Ok. Do plano municipal de saúde, tem algum fato que faltou ser executado pela ABBC? Que ela teria que se comprometer com aquilo que foi pedido em edital e se ela deixou de cumprir. O senhor está se referindo, só um minutinho, o senhor está se referindo ao plano municipal anterior? Isso, anterior. Se ela não cumpriu com as determinações do contrato. Porque ela tem que cumprir o que ela está nesse contrato. Isso. O plano que é Mas o anterior, plano aí seria mais algo da administração fazer esse gerenciamento, não seria de responsabilidade dela. Operativo não, anual. mas se a secretaria, sem cortar o vereador, se está pedido aí, está no plano e não foi executado, é porque não foi feito, que não foi executado aquilo que está sendo pedido no edital. Não, Isso que eu estou dizendo. Eu quero entender a sua pergunta para deferir ou não. Se está no contrato, se o senhor se reformular, se está no Posso contrato reformular, é uma vereador, coisa, posso se reformular. estiver no plano, aí já não cabe. Eu vou reformular, vereador. Por favor. O que tiver no contrato, que estava no contrato, estava no plano municipal de saúde também, não foi executado, deixou de ser executado, trouxe danos ao contrato, porque se está no plano, está no contrato e não foi executado, a prefeitura muitas vezes pagou por esse serviço e não foi executado. Você quer saber se houve prejuízo ao erário? Isso. O senhor tem conhecimento? Não tenho conhecimento. Porque, veja, esse contrato foi assinado em 2013. Dentro desse contrato, a título de explicação de esclarecimento, qualquer contrato, todo ano, ele passa por um plano orçamentário anual. E esse plano orçamentário anual, ele coloca todas as funções e todas as descrições daquilo que são feitos ano a ano no contrato, porque o contrato ele é feito anualmente. Esse plano é renovado. E em 2013, eu não estava na gestão da área da saúde, então não saberia responder para o senhor. Algum vereador Obrigado. mais? Alguma pergunta? Senhor Marcos Antônio da Silva Leme, eu agradeço a sua presença. Tem? Por favor, Bugalu. A senhora Rita, também ela trabalhou junto com essa Rosângela Rezende. Ficava na divisão, fazendo a quantidade recebida e depois com o documento, e que fazia parte da Comissão de Fiscalização Financeira também. Bem, na folha dos 280, a senhora Rita também contribuiu com alguns documentos. Sim, exato. Então, eu também gostaria, se ela pudesse vir, também ouvir ela também, porque se ela trabalha junto com a Rosângela Rezende, que fazia a divisão de contabilidade, ela também está incluída junto nisso aí. A Rita, ela é funcionária de carreira da É isso que eu ia prefeitura. perguntar. A gente coloca na deliberação, no final a gente vê se a comissão concorda com esse pedido do vereador. Obrigado, Marcos. Pois não? Tranquilo. Só isso? Marcos, muito obrigado pelo seu depoimento. Eu gostaria de solicitar a assistência que pudesse trazer a Rosângela Aparecida Rodrigues Gonçalves para a gente continuar as oitivas. Muito obrigado, Marcos. dispensado, Está obrigado. dispensado. Muito obrigado. Obrigado, Marcos. Eu queria avisar aos integrantes da SEI que o doutor Renato Pessoa Manucci, procurador jurídico da Casa, está à disposição. Se algum dos membros tiver qualquer dúvida jurídica, quiser perguntar, o Renato está à disposição de todos.
Marcelo, por favor. O termo dela é para ler da mesma forma do anterior? Aqui, ó. Um que já está assinado. Por favor. Foi relatora. Dando continuidade, a senhora Rosângela Aparecida Rodrigues Gonçalves, servidora da Prefeitura de Bragança, a qual integrou, quando o cargo de relatora, a comissão de sindicância formada no âmbito do Executivo Local para apurar infração administrativa na fiscalização e no gerenciamento de contratos de gestão de serviços de saúde, PAs 07121/2017 e 07449/2017. Neste momento, faremos a leitura do termo de compromisso. Aos 2 dias do mês de abril do ano de 2018, na sede do Legislativo Municipal, situado à Praça Alves Sabixiri 125, nessa cidade de Bragança Paulista, em reunião da Comissão Especial de Inquérito, criada nos termos do requerimento número 68/2018, para averiguação quanto à execução e prestação de contas nos contratos números 243 e 244/2013, resultantes das respectivas chamadas públicas números 5 e 6/2013, na presença do presidente da referida comissão, vereador Cláudio Moreno, e dos vereadores Sidney Guedes, relator, Antônio Bugalu, João Carlos Carvalho e Rita Lembe, membros, compareceu para prestar depoimento a senhora Rosângela Aparecida Rodrigues Gonçalves, RG número 16998-843, dígito 0, com 53 anos de idade, casada, domiciliada na Avenida Antônio Pires Pimentel. Aqui é o domicílio do local de trabalho, né? Local de trabalho, endereço da Prefeitura de Bragança Paulista, de profissão administradora de empresas, a qual declara nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal, fazer sob palavra de honra a promessa de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado e relatar o que souber, explicando sempre as razões de sua ciência ou as circunstâncias pelas quais possa avaliar-se de sua credibilidade, não eximindo-se de prestar o presente compromisso. Do que, para constar, foi lavrado neste momento, neste termo, que vai assinado pelo presidente da Comissão Especial de Inquérito e pela compromissada. Então, eu assino o termo e você, por favor, também, Rosângela. Por favor. Lido o termo de compromisso, passamos, nesse caso já assinado pela Rosângela, comunicamos que o seu depoimento será degravado por essa Comissão Especial de Inquérito e irá constar dos autos. O espaço está aberto para perguntas dos senhores vereadores a depoente. Bugalu, Sidney, Rita, João Carlos. Boa tarde, Rosângela. Boa tarde, senhores vereadores, novamente. Rosângela, o maior problema que nós estamos encontrando, um dos, né, dentro desse assunto, é a respeito de um valor de 8 milhões. Você tem algo a relatar a respeito disso, de prestação de contas, de comprovação dos serviços? Você tem algo a dizer sobre isso, do que você ouviu dentro
do trabalho que vocês executaram e fizeram muito bem feito dentro da sindicância. Botãozinho para cima. Não. Não é na mesa? Bate. Dá uma batidinha nele. Boa tarde a todos. Eu, pessoalmente, desconheço a origem desses 8 milhões. Mesmo enquanto ao período que referiram que ele foi gerado, né, não havia a divulgação que este valor pudesse estar sendo gerado, né, para que futuramente houvesse ou não uma cobrança. Então, eu desconhecia. A pessoa responsável pela gestão de recursos, ela não foi ouvida, ela não compareceu na sindicância, é isso, correto? A senhora Rosângela Rezende, ela trabalhava direto na contabilidade, né? Então, como servidora da Secretaria. Rosângela Rezende Guimarães é uma servidora que foi nomeada para um cargo de chefia de divisão de gerenciamento e controle de serviços. Esse cargo, ele compõe os cargos da Secretaria Municipal de Saúde. E existe funções para esse cargo. Esse cargo, ele fica à frente de toda a interface que nós temos com as unidades de saúde municipais e prestadores do SUS, como Santa Casa, Corpo de Bombeiros. Então, são instituições que trabalham pelo SUS, quer seja própria da rede, ou conveniada, ou contratada, com o Ministério da Saúde. Então, é um cargo que gerencia ações de saúde, né, que tenham o aporte do SUS. E esta chefia, ela é estritamente da secretaria para fazer toda essa interface. Ela é de muita importância para o dia a dia de gestão, né, de uma Secretaria Municipal de Saúde. Então, não é só um faturamento, ela dá todo o aporte para um planejamento, para um replanejamento de atividades. E esta servidora, ela não desempenhava esta função, né? Ela recebeu essa nomeação para esse cargo e, estranhamente, ela ficou alocada na divisão de contabilidade em finanças, né? E o que nós pudemos apurar, a comissão sindicante, inclusive, que ela ficou como uma coordenadora de uma das comissões de acompanhamento da BBC. Então, estranhamente, ela estando vinculada ao cargo dela, né, tarefas, né, funções tão importantes na Secretaria de Saúde, e essa profissional ela ficou especificamente na divisão de contabilidade, na Secretaria de Finanças e à frente de uma coordenação dos trabalhos da BBC. Então, se era uma comissão, ela teria registro disso, né? Teria que ter um registro de todas as atividades dela, de fiscalização, dos serviços, também da BBC. Então, sim, ela deveria ter o registro dela como chefe, né? Então, ela deveria ter o registro exercendo essa chefia, né? Desde as atividades em relação à equipe que ela chefiava, desde RH, desde o disparo, né, do sistêmico do que cada um fazia nessa divisão de gerenciamento da Secretaria de Saúde, e, estando na divisão de contabilidade, né, ela também deveria ter, né, o registro do que ela fazia lá. Provavelmente ela não foi capacitada para tal função, né? Ela não deve ter recebido uma capacitação nem do município, nem também da BBC para fazer essa atividade, exercer essa atividade. Olha, eu desconheço desse tipo de capacitação de preparo para coordenar essa comissão. Deixa eu fazer uma pergunta. Nessas oitivas, quando a senhora fez o relatório da sindicância, em algum momento a senhora teve acesso a alguma ata desta comissão fiscalizadora? Foi apresentada alguma ata como documento na sindicância dessa comissão fiscalizadora? Porque, normalmente, quando há um contrato entre o poder público e uma OS, forma-se uma comissão fiscalizadora e ela vai observando
se aquela OS está realmente cumprindo aquilo que está no contrato. E há reuniões periódicas. A senhora teve acesso a algum documento que comprove que houve esse tipo de trabalho? Não, não tivemos. Mas algum vereador tem a pergunta? Só mais uma pergunta. Voltando ao caso do plano de saúde do município, na gestão do João Afonso Soles, o Jango, de 2010 a 2013, teve um plano. Na gestão Fernão Dias, houve aplicação, elaboração ou reavaliação desse plano? Você fala do Plano Municipal de Saúde? Isso. Então, o Plano Municipal de Saúde, ele anualmente, ele é preparado, né? Então, existe, sim, as diretrizes anuais para a gente seguir. É porque os projetos que são definidos para isso aí, a BBC ela teve implantação de algum projeto diferenciado para a área da saúde? Eu gostaria de um minutinho só. Esses documentos todos que chegaram aqui, eles são o contrato entre a OS e o município. Eu não tenho certeza se, quando o município fechou o contrato com a OS, se colocou algum desses planos obrigatórios, porque esses planos obrigatórios, a fiscalização ela é feita pela Câmara Municipal. Só um minutinho, vereador. E eu não estou vendo a ligação com a nossa investigação. As comissões e os projetos da BBC são obrigatórios dentro do... Depende do contrato. Né? Dentro do contrato, eles são obrigatórios. Eles têm que elaborar projetos e definir e executar. Sim, sim. Mas eles têm que executar. Que o senhor está pedindo eles para... Eles podem não ter feito, executado os projetos, daí recebido por isso. Porque o contrato deles, vereador, a partir de novembro de 2013. O senhor está usando informações de 2010 a 2013. Então, eu vou indeferir essa pergunta do Sidney agora, relacionada a essa parte. Para o depoente anterior, ele fez esse adendo de o que estava no contrato. Eu ainda estou na dúvida, por isso vou indeferir, mas a gente vai levantar, vereador, para saber se tem realmente a ver, ok? Provavelmente vai estar aí no contrato. Ok, faça. Se o senhor Eu tiver vou mais fazer a alguma leitura pergunta, dele pode durante a fazer. semana. Tá ok. Rita, você tem alguma pergunta? Bugalu? Não, nenhuma? Eu vou insistir na questão da comissão de fiscalização. A senhora, em momento algum, teve acesso a documentos que possam ser considerados ata de reunião dessa comissão fiscalizadora, em momento algum, na sindicância de vocês? Chegou algum documento na sua mão? Então, eu não me recordo especificamente da comissão. Chegaram atas, né, através do Conselho Municipal de Saúde, representantes do Conselho Municipal de Saúde, que trouxeram bastante informações e que compõem o processo. A senhora saberia dizer os integrantes dessa comissão fiscalizadora, os membros dela? Porque a gente vai solicitar, no final da nossa comissão de hoje, o ato oficial que nomeou essa comissão. A senhora tem conhecimento ou não? Nós juntamos nos autos as portarias de nomeação das comissões, porque tem uma comissão de fiscalização e tem uma comissão de acompanhamento. São duas comissões distintas, né? Tem uma que vai em loco e verifica os serviços, acompanha as atividades, e tem uma que vai acompanha essa questão mais burocrática. São, né? Duas comissões? São duas comissões, vereador. Uma é a comissão de fiscalização e a outra... outra... uma de acompanhamento. Ok. Se nenhum mais integrante da comissão tiver perguntas, eu gostaria de agradecer a Rosângela pela sua vinda aqui à nossa comissão. Rosângela, tem alguma coisa que nós não perguntamos e que você acha importante declarar para a nossa comissão? Fique à vontade. Eu acho interessante só falar que essas comissões, elas produziam relatórios e eram direcionados para quem estava à frente da pasta, para o gestor da pasta. Então, eu acho que seria interessante solicitar, né, justamente esse arquivo, porque
existiam apontamentos importantes que eu não sei do desdobramento, do tratamento que o gestor da pasta foi dado, né? Então, situações que poderiam ter sido corrigidas, né, talvez não tenham sido, apesar de serem apontadas em relatórios de comissão. Só isso? Muito obrigado pela sua presença. Boa tarde, obrigada. Faltando 6 minutos para as 3 da tarde, nós vamos para a segunda parte da nossa comissão. Os membros querem algum tipo de intervalo, recesso? Podemos ir direto? Não, Podemos ir direto? Eu tenho, como te falei, eu tenho uma consulta. Então, gostaria que a assistência trouxesse até a nossa sala a senhora Maria das Graças Silva Carvalho, ex-presidente do Conselho Municipal de Saúde de Bragança Paulista, para o seu depoimento. Eu vou fazer a pergunta. Tá bom. Para todos que nos acompanham, eu estava tirando uma dúvida com o jurídico. Está conosco aqui o doutor Renato Pessoa Manucci, que é procurador jurídico do Legislativo. Como nós estamos ouvindo 4 pessoas, eu estou tendo que repetir o termo na íntegra para todos, citando todos os dados. E eu perguntei se poderia fazer de forma resumida. O jurídico orienta que faça na íntegra para que a depoente ouça e não precise ela depois pegar o papel, ler para depois assinar, ok? Era essa a dúvida que eu tirava com o jurídico. Então, a senhora Maria das Graças Silva Carvalho, ex-presidente do Conselho Municipal de Saúde de Bragança Paulista, eu vou, neste momento, fazer a leitura do termo de compromisso. Aos 2 dias do mês de abril do ano de 2018, na sede do Legislativo, situado à Praça Alves Sabichedi, 125, nessa cidade de Bragança Paulista, em reunião da Comissão Especial de Inquérito, SEI, criada nos termos do requerimento número 68/2018, para a averiguação quanto à execução e prestação de contas nos contratos números 243 e 244/2013, resultantes das respectivas chamadas públicas números 5 e 6/2013, na presença do presidente da referida comissão, o vereador Cláudio Moreno, e dos vereadores Sidney Guedes, relator, Antônio Bugalu, João Carlos Carvalho e Rita Leme, membros, compareceu para prestar depoimento a senhora Maria das Graças Silva Carvalho, RG número 24.811.575, dígito 3, com 47 anos de idade, separada, residente na Alameda
Almada, número 235, Portal de Bragança, Jardim Santa Helena, neste município de Bragança Paulista, de profissão gerente de restaurante, a qual declara, nos termos do artigo 213 do Código de Processo Penal, fazer sob palavra de honra a promessa de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado e relatar o que souber, explicando sempre as razões de sua ciência ou as circunstâncias pelas quais possa avaliar-se de sua credibilidade, não eximindo-se de prestar o presente compromisso. Do que, para constar, foi lavrado este termo, que vai assinado pelo presidente da Comissão Especial de Inquérito e pela compromissada. Casa do Poder Legislativo do município de Bragança Paulista, 2 de abril de 2018. Eu assino agora, em seguida, a Maria das Graças Silva Carvalho, compromissada, fará a assinatura. Por favor, Graça. Comunicamos que o seu depoimento será degravado por essa comissão especial de inquérito e irá constar dos autos. O espaço está aberto para perguntas dos senhores vereadores a depoente. Senhor presidente, posso começar? Pois não, Sidney. Boa tarde, Maria das Graças. Boa tarde. Prazer conhecê-la no momento inoportuno para Vossa Excelência, mas vamos tentar ser o mais breve, o mais colaborativo possível. Primeiro questionamento: qual é o período que a senhora foi presidente do Conselho Municipal de Saúde? O ano, de ano a ano, por gentileza. Eu fui presidente do ano de... Fui 4 anos, que é o período, deixa eu me lembrar. 2014, 2013 a 2017. Pois bem. 4 anos. Então, quero começar a fazer alguns questionamentos. Eu tenho 5 perguntas a respeito do período, ok, presidente? Ok. Desculpa, até 2018. A 2018. última eleição Houve foi agora agora. a mudança, Isso, né? isso. Tá ok. Então, ela foi presidente praticamente durante toda a execução do contrato. Tá ok. Gostaria de saber de você se o Conselho Municipal de Saúde tem todos os registros das suas atas, da criação, até mesmo de uma comissão para fiscalização e avaliação da BBC. Vocês têm isso, tinham isso lá? Nós temos. O Conselho tem todas as atas, as comissões para avaliação do contrato da BBC, ela não foi atuante, porque foi eleita uma comissão, um representante do Conselho Municipal de Saúde, mas não teve, nesse período, nenhuma avaliação desse contrato. Mas as atas do Conselho, com que diz respeito à BBC, estão todas no Conselho Municipal de Saúde. Então, essa comissão, era uma pessoa só? Uma pessoa, um titular e um suplente. Certo. Do Conselho. E eles não tinham vida ativa dentro do Conselho? Olha, Porque o Conselho teria que fiscalizar, né? Sim, sim. Foi um período de muita turbulência, na verdade. Esses conselheiros eram do Conselho, aí eles saíram do Conselho, né? E aí não estava tendo essa comissão, não estava tendo essa avaliação do Conselho, né? Dentro como eu diria, sim. Você não pode se manifestar. Desculpa, por gentileza. porque eles não chamavam, né, os conselheiros para fazer essa avaliação, desculpa, para fazer essa avaliação. Então, não tinha essa reunião para avaliação desses contratos. E esses contratos também já chegou para o Conselho já praticamente prontos. Isso é uma ata que quando a secretária anterior, ela já veio com essa empresa já praticamente pronta. Ela apenas comunicou ao Conselho Municipal de Saúde que essa empresa estaria fazendo fazendo a gestão da saúde de Bragança Paulista. Vocês recebiam, periodicamente, relatórios da ouvidoria do município e também da ouvidoria da própria BBC, para vocês analisarem? Não. Nada? Nunca receberam? Não. Inclusive, teve uma prestação de contas
que o Conselho não votou, se absteu-se, porque não tinha nenhum relatório. Então, ele não se achou no modo de votar aquela prestação de contas, porque não tinha nada apresentado para a gente. Então, vocês nunca tomaram nenhuma providência quanto a isso, a saber o que está sendo falado na ouvidoria, nas duas ouvidorias? Até mesmo para vocês, né, ter uma base do trabalho que vocês têm que executar dentro do Conselho, né, que era para fiscalizar e avaliar os serviços prestados. Né? Sim. Dentro da avaliação, o Conselho sempre pediu avaliação da secretária. Né? Para nós, conselheiros, nunca chegava nada. Né? Era muito difícil chegar a algum relatório. O Conselho ele ficou meio que, não digo, praticamente travado e Só um atado. minutinho, antes de você continuar. O vereador, está passando a impressão que o Conselho Municipal de Saúde que está sendo investigado. Não é o caso. Pelo que o senhor perguntou, o senhor quer saber se o Conselho recebia as denúncias chegadas na ouvidoria, é isso? Sim, também. Esse é o ponto? Não, esse é um dos pontos. Mas eu tenho mais perguntas a fazer. fazer. A pergunta que ele está fazendo a mesma que eu poderia responder. Tem mais perguntas a fazer. Porque, assim, o Conselho não está sendo investigado. Não, mas eu Tudo tenho bem, que pode fazer prosseguir. essas perguntas. Prossiga. É o trabalho de fiscalização deles. Prossiga. Né? Então, chegou num ponto que também é concernente a isso aí. Sim. Toda essa avaliação, toda essa aplicação dos valores, vocês também teriam que analisar no Conselho. Sim. Tá, vocês analisaram isso, vocês fizeram reuniões sobre isso, vocês cobraram isso, porque vocês são pessoas que são voluntárias, acho que ninguém é remunerado no Conselho, sim, mas ninguém. é de grande responsabilidade. E os valores, né, você vê, foi falado aqui hoje, já tem sido falado na mídia, 8 milhões só que a empresa deixou de receber e não conseguiu comprovar que tinha executado o serviço. Então, eu gostaria de saber qual que foi a participação do Conselho nisso. Vocês fiscalizaram esses valores? Vocês acompanharam esses valores? Porque foi dentro do mandato de vocês. Então, vereador, esses contratos, quando nós fazíamos essas perguntas, a secretária falava que o Conselho ele fiscalizava as contas da Prefeitura. A BBC era da Prefeitura. Né? Então, não vinha nenhum relatório da BBC para o Conselho. O que vinha, e nós avaliávamos, tem uma comissão financeira que vai até o administrativo da Prefeitura, olha tudo, mas da Prefeitura, da BBC em si, foram vários questionamentos que não vieram para a gente. Né? Então, quando foi questionado que nós queríamos que viesse o financeiro da BBC, eles colocavam para a gente que não, que o Conselho fiscalizava a Prefeitura. Então, tivemos inúmeras divergências sobre isso. Tem mais perguntas, Sidney? Estou tentando aqui captar. Tudo bem, então, da Prefeitura. O ano 2014, as contas do Executivo foram rejeitadas, você teve conhecimento disso. Sim. Como que você analisa contas rejeitadas e valores, principalmente da área de saúde, com esse déficit, com essa problemática, inclusive as pedaladas que houve na administração da época? Então, isso vocês analisaram, conversaram sobre isso? Sim, nós analisamos, nós conversamos sobre isso. Por isso, o Conselho ele não votou naquelas contas, porque não batia e não cabia para a gente. Nós não estávamos entendendo o jeito que foi apresentado no Conselho. Né? A comissão ficou dias fazendo a avaliação. Ele não chegou num consenso e dizer para passar para os conselheiros que, olha, nós vamos aprovar porque é esse o que a gente está pensando. Então, não tivemos, por isso que o Conselho não aprovou, porque assim, eles não nos passaram as perguntas que nós fizemos, eles não... Aí ficou como premissas, eles iam fazer...
como vocês rejeitaram a conta, vocês enviaram para quem isso aí? Para o Ministério Público? Foi feito pelo Ministério Público. Foi encaminhado para lá. Foi encaminhado. Sem mais perguntas, senhor presidente. Queria registrar a presença da vereadora Beth Chedi, presidente do Legislativo, conosco aqui, acompanhando os trabalhos. Vereadora Rita, vereador Bugalô, vocês têm perguntas? Depois eu vou perguntar. É difícil mesmo, né? Porque, como eu vi aqui, a própria secretária não via competência, né, do Conselho Municipal, então devia ser difícil para vocês mesmo ter essas condições, né? Era muito difícil. Muito Imagino. difícil. Não mudou nada. Continua. Bugalô? Boa tarde a todos, boa tarde, Maria Graça. Eu Boa queria tarde. fazer quase duas perguntas, quase idênticas do Ciro. Quer dizer que então, vocês só analisavam as contas da Prefeitura. Isso. Da BBC nunca veio nada para vocês analisar se estava certo ou estava errado. Não. Vocês não tinham dentro do acesso nessa documentação. Nenhuma. E vocês sabiam que vocês estavam, dizer a palavra certa, vocês não estavam trazendo para vocês o que vocês podiam aprovar certo, sim ou não. Vocês não teve jeito de denunciar para alguém ou ir até o Ministério Público dizendo, olha, nós não está chegando na mão nosso a documentação da BBC. Se fizeram alguma coisa disso para a gente, para mim, puder analisar tudo o conteúdo? Nós não fizemos nesse meio, né, nesse contexto, mas encaminhamos para o Ministério Público. A doutora Ana Maria Bozo, nós encaminhamos para ela todo isso que a gente estava passando, né, dizer assim que o Conselho ele não estava tendo a sua autonomia. Não, entendi. Né? Ele não estava tendo a sua autonomia, então nós mandamos para o Ministério Público, a promotora ficou, avaliou, chamou várias vezes, tanto a nós, o Conselho, quanto a secretária, mas não chegavam para a gente. Então, a única coisa que a secretária falava era assim, que o Conselho ele tinha direito a ver as coisas da Prefeitura. O da BBC, eles nunca chegaram para a gente. Nós pedimos várias vezes para o financeiro da BBC para mostrar para a gente esse relatório, mas nunca chegou. Senhor presidente, Pois não. será que tinha condições da gente ver esse documento que esteve até com essa Ministério Pública, a doutora Ana Maria Ana Bozo. Braga, para ver o conteúdo que ela passou para eles? Da promotoria? Isso. No final da hora da deliberação, a gente inclui esse caso aí. Por hoje, Muito obrigado. Obrigado, Bugalô. Eu queria saber da Graça o seguinte. Nas reuniões que vocês fizeram lá no Conselho, era uma vez por mês, né? Uma vez por mês. Continua uma vez por mês. Em algum momento vocês chegaram a receber algum tipo de documento ou reclamação sobre a terceirização e a quarteirização chamada desses contratos, ou não, lá durante as reuniões do Conselho? Você fala a reclamação de quem? Algum conselheiro citou, alguma pessoa que foi participar, algum cidadão, sobre os contratos de terceirização da BBC com outras empresas? Então, os questionamentos que eram feitos por Luiz Eusébio, em função disso, dessas quarteirizações que estavam sendo feitas, sempre foram questionadas, sempre. Todas as reuniões era de praxe ter esses questionamentos. Que aí a secretária falava alguma coisa do porquê, inclusive quando teve a Ferreiro, que teve aquele processo todo de demissão, de não pagar os funcionários, foi questionada no Conselho. E isso também foi para o Ministério Público. Isso até foi para Ana Maria Bozo. Na sua declaração na sindicância, a senhora diz que, em alguns momentos, se sentiu intimidada por parte do Executivo para exercer a sua função de conselheira. Como que aconteceu isso? Por que a senhora se sentiu intimidada? Foi um fato que aconteceu. A secretária ela convocou uma reunião extraordinária para o Conselho, e o Conselho, em peso, se prontificou a estar presente nessa reunião. E a reunião, chegamos, a secretária falou que era para fazer, como é que diz aquele nome? Que a BBC queria ser filantrópica. Né? E que a gente achava tudo, só que
o Conselho não precisava deliberar nada, porque era só em termos de apresentação. Então, assim, eu me senti muito mal com aquilo. Como é que eu faço uma reunião extraordinária, tiro todo mundo dos seus afazeres, inclusive médicos, enfermeiros que estavam presentes, para ser comunicados que aquela entidade quer ser filantrópica? Fiz uma moção de repúdio para a secretária. Não, eu não digo que vazou para a imprensa, porque assim, o Conselho é aberto. Chegando à reunião ordinária do Conselho, estava um clima muito pesado. E alguns conselheiros, meio que um olhar assim, fui questionada pela secretária no momento, o que tinha acontecido, por que eu tinha feito aquilo, e eu expliquei. Que eu me senti muito mal, eu fui usada naquele momento, eu deixei de fazer meus afazeres para fazer uma extraordinária. Extraordinária é quando tem uma coisa muito importante para ser votado, para ser deliberado pelo Conselho, não em forma de informativo. Aquilo lá podia fazer em qualquer outra sessão. Por fim, ela foi sua explicação, alguns conselheiros entenderam tudo, mas eu senti, aí eu realmente fiz essa fala, que eu me senti muito ameaçada, porque era nítido os meus conselheiros ficarem num cantinho, como se estivessem amedrontados. Então, eu senti aquilo que assim, os meus conselheiros não estavam fazendo o papel de conselheiros. E aí eu me questionei, será que eu também estou fazendo o meu papel de presidente? Fazendo com que os meus conselheiros atuassem como conselheiro fiscalizador que eles eram. E, naquele momento, não era isso que eu estava vendo daquele conselho. Então, foi essa. Foi aprovada essa de repúdio? Foi aprovada? Não, não foi aprovada. Não chegou a ser, só foi apresentada? Foi apresentada, e os conselheiros, ela deu explicação, os outros conselheiros entenderam, apenas eu e o Luiz Eusébio mantivemos a oposição. Na prerrogativa de vocês como conselheiros, vocês foram impedidos de acesso a alguns documentos relacionados a esse contrato, aquilo que cabe ao Conselho. Vocês foram impedidos em algum momento? Não fomos impedidos, não. Pelo menos que eu me lembre, não. Então, há uma contradição. Você está dizendo que não teve acesso aos documentos, e eu quero saber se você teve dificuldade de ter acesso a eles. O que é que realmente mas aí, aconteceu? no caso, é que, na verdade, acredito que nós nem fomos buscar. Eles estavam, eu digo assim, quando não tivemos dificuldade, porque se tivéssemos ido buscar, com certeza teríamos conseguido. Mas nós, conselheiros, não fomos buscar não fomos atrás. Mais algum vereador tem perguntas a depoente? Não? Graça, tem alguma coisa que nós não perguntamos, que você gostaria de consignar nesse depoimento, alguma informação que você acha importante para essa investigação? Olha, senhor presidente, eu acredito que tudo que eu me lembro dessa fatídica história, acho que foi perguntado aqui. Eu espero que é um caso que passe. Essa empresa realmente trouxe muitos prejuízos para a população, e acredito e muita discordância com nossos conselheiros também. O Conselho, ele é atuante, mas ele ainda é um pouco intimidado. Ele não sabe realmente o poder que ele tem. Então, às vezes, a gente deixa de buscar realmente o que nos compete. Tá legal. Muito obrigado pela sua presença em nossa comissão. Eu que agradeço. Gostaria que a assistência convidasse o senhor Eusébio Luiz Mourão, não é? Eusébio Luiz Mourão, ex-vice-presidente do Conselho Municipal de Saúde de Bragança Paulista, para o seu depoimento.
Luizinho. Opa, desculpa. Desculpa, não estava olhando. Bom, dando prosseguimento à Comissão Especial de Inquérito, eu vou ler agora o termo de compromisso, tá, Luizinho? Aos 2 dias do mês de abril do ano de 2018, na sede do Poder Legislativo Municipal, situado na Praça Afsabchedi, 125, nessa cidade de Bragança Paulista, em reunião da Comissão Especial de Inquérito, SEI, criada nos termos do requerimento 68/2018, para a averiguação quanto à execução e prestação de contas nos contratos número 243 e 244/2013, resultantes das respectivas chamadas públicas número 5 e 6/2013, na presença do presidente da referida comissão, o vereador Cláudio Moreno, e dos vereadores Sidney Guedes, relator, Antônio Bugalu, João Carlos Carvalho e Rita Leme, membros, compareceu para prestar depoimento o senhor Eusébio Luiz Mourão, RG 19-264-758, dígito 2, com 51 anos de idade, casado, residente na rodovia Padre Aldo Bolini, quilômetro 69, deste município de Bragança Paulista, de profissão comerciante, o qual declara, nos termos do artigo 213 do Código de Processo Penal, fazer sob palavra de honra a promessa de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado e relatar o que souber, explicando sempre as razões de sua ciência ou as circunstâncias pelas quais avaliasse de sua credibilidade, não eximindo-se de prestar o presente compromisso, do que, para constar, foi lavrado este termo, que vai assinado pelo presidente da Comissão Especial de Inquérito e pelo compromissado. Eu assino e o senhor assina em seguida, por gentileza. Comunicamos que o seu depoimento será degravado por esta Comissão Especial de Inquérito e irá constar dos autos. O espaço está aberto para a pergunta dos senhores vereadores ao depoente. Boa tarde, Eusébio Luiz Mourão. Não sabia nunca que chamava Eusébio, mas estamos aí. Nem ele lembra. Luizinho Mourão, mais conhecido como Luizinho Mourão. Luizinho, o primeiro questionamento é a respeito do valor de 8 milhões. O que você tem a dizer sobre isso, sobre o Conselho, no trabalho do Conselho, em cima dessa recuso de receber esses 8 milhões pela empresa e a Prefeitura não fazer o pagamento? Você está falando dos 8 milhões finais? Isso. Tá. Então, primeiro, quero esclarecer que Eusébio vem do meu avô, Eusébio Savaio, né, que tem a avenida lá, o qual é muita honra usar o nome dele. E, olha, foi no apagar das luzes, o Conselho só ficou sabendo disso aí após o acontecido e pela Prefeitura. Nós não sabíamos desses 8 milhões, nem foi falado antes, não passou pelo Conselho, nada disso. Eu acredito que alguém que tem esse montante para receber, deixa de receber, né? Então, o dinheiro é tão difícil. Conta uma coisa, todas as atas lá do Conselho foram registradas, e se ela tem também ali a criação de comissões para fiscalização e avaliação do serviço prestado pela BBC? Então, essa é uma história que, para mim responder essa pergunta, eu tenho que ir um pouco lá atrás. Primeiramente, a OS ela não foi aprovada pelo Conselho, não passou pelo Conselho, ela foi imposta ao Conselho de Saúde. Quero deixar bem claro, como conselheiro, eu sou contra a OS na saúde pública, principalmente na atenção básica, nunca gostei, e pelo princípio do SUS, o SUS não
Ele não, nas normativas do SUS, a OS na atenção básica não funciona. Então, a gente já tinha esse... E por ter participado de algumas conferências, a gente via que a OS, para a saúde pública, ela não é sadia. E, através disso, eu tive aqui, na Câmara Municipal, quando o senhor Edson da Silva Júnior, é isso, Edson? Isso. Ele veio aqui, quando começou essa OS chegar em Bragança, ele veio dar um depoimento que ele era apenas colaborador, ele não pertencia à OS, né? E o que aconteceu? Eu estava presente naquele dia, ouvi todo o discurso dele aí, estava aquele problema, vem, não vem, aquela bagunça toda, mas acabou vindo. O que me estranhou depois, essa OS, que ele pertencia ao corpo diretor da OS. Então, ele não era só um colaborador, como disse naquele dia. Aguçou-se dentro do conselho que alguma coisa estava acontecendo errado, porque o cara já veio mentindo. Nas reuniões seguintes, quando foi fazer as prestações de contas, a gente viu, dentro do que o SUS fala, que não é responsabilidade do Conselho de Saúde aprovar contas da OS. Primeiramente, que não foi ele que aprovou a OS dentro do município, foi o município que impôs dentro, do município. Segundo, que quem tem que fiscalizar as OS é a Secretaria de Saúde, porque as contas vão para ela, não vem para o Conselho. E eles começaram a levar as contas para os conselheiros aprovarem. Então, veja bem, eu não sou nenhum contabilista, para mim ver aquele monte de número ali, colocado de qualquer jeito, eu vou aprovar uma conta. Eu não vou aprovar a conta de ninguém. Eu não estou entendendo nada. Houve rejeição das contas dentro do Conselho? Houve. Aí, o Conselho, graças a Deus, um Conselho forte... Luizinho, só um minutinho. Você está falando que houve rejeição das contas, porque, na verdade, se vocês não podiam aprovar, vocês também não podiam rejeitar. Vocês não aceitaram analisar, é isso? Nós abstivemos as contas. Vocês não aceitaram analisar as contas? Não, foi assim. Elas continuaram vindo. Aí chegou numa etapa, a gente falou, não, vamos se abster da conta da OS. Vamos aprovar a conta da Secretaria e a conta da OS, nós abstemos a votação, nós não vamos votar. Essa data foi quando a secretária Graziella estava entrando no Conselho, na Prefeitura. Nessa mesma data, a presidente do Conselho, a dona Graça, estava afastada, e eu estava como presidente. Aí criei ali, naquele momento, uma comissão de avaliação das contas da UES. Entendeu? Com quantas pessoas? Uma comissão mista. Com quantas pessoas? 3 membros do Conselho e 3 da Secretaria? Da Secretaria, se não me engano, é isso aí. Foi até mais gente, porque o que a gente fez naquele momento, a gente começou a avaliar todas as contas, todas as notas fiscais de 3 meses de compras da UES. Né? Não deu para a gente ver 2014, mas 2015, a gente ficou 9 dias na Secretaria de Saúde, abrindo nota a nota. Nota a nota mesmo. E foi aí que vocês perceberam, né, que as contas praticadas pelo S, pagas pela municipalidade, eram valores acima do mercado. Eu, particularmente, né, porque eu posso falar o que eu vi, né, porque a gente é individual aqui. Eu abri uma nota de R$25 mil e um superfaturamento de 8 mil. Isso eu fiscalizei, eu fui atrás, eu levantei o preço. Inclusive, eu vou falar até, lembro até a marca do produto, era 17 roteadores da marca Cisco de 300 mbp, negócio assim. Eles pagaram R$177. Eu abri a internet, você pode abrir a internet agora, aí você vai achar preço hoje por R$99, R$100, cada um. Então, só nesse item da nota, já dava uma diferença enorme. Aí, pior ainda, que daí eu entrei no endereço da loja que comprou, que hoje você abre o celular e você acha, né? Você vai no Google, aí eu
Eu olhei na rua, não tinha loja, era uma casa no endereço. Ainda estava colocando, a casa estava vendendo a casa ainda. Aí eu não acreditei, eu tenho um amigo em Extrema, que essa loja é de Extrema, até cito o nome dele aqui, porque foi ocorrido, é o Mauro Prata Garcia, muita gente, irmão do Sérgio Prata. Falei, Mauro, dá para você ir para mim nessa rua assim, assim, dá. Foi lá, tirou a foto da casa para mim, e aí ele tirou a foto e mandou. Falei, nossa, está errado esse negócio. Que providência o senhor tomou? Eu fui, peguei o resto dos itens daquela nota, aí fui aqui nas lojas de material elétrico, e tudo superfaturado. Aí, o que eu fiz? Tirei um xerox da nota, encaminhei ao Ministério Público, a doutora Ana Maria Bozo, no que resultou na ação civil pública, que está em meu nome lá, todos aí sabem o que aconteceu. Então, aí ficou com a promotora pública, que é o que eu podia fazer no momento, né? Como conselheiro, a maior parceira do conselho é a promotora, né? A promotoria. Essa ação, ela ainda está aí não sei, aí está com a promotora. A gente foi chamado várias vezes para depor, e a gente caminhou. E não só isso, né? Porque depois eu achei dentro da própria avaliação das contas, porque foi uma avaliação tipo auditoria, nota a nota. Aí tinha documento da Prefeitura de Itatiba, junto com os documentos de Bragança, tinha pedágio de Acemápolis, paga com o dinheiro da Prefeitura de Bragança, tinha compras que você tem que tirar os três preços para comprar pelo menor, comprado pelo maior, sem explicação das compras. Sim, olha, muita coisa errada. E depois teve o outro problema, que aí a gente achou na folha de pagamento o senhor Edson da Silva Júnior ganhando R$20 mil por mês, sendo que o teto máximo era R$10.500 que ele podia ganhar, e aquela pessoa ainda que falou que era colaborador ali ganhando R$20 mil. Aí a gente começou a questionar isso aí, daí foi feito um sistema de grosa, de metas, mas daí o que acontecia, a secretaria grosava, daqui a pouco o prefeito mandava pagar, então ficou tudo elas por elas, e a gente só viu... No seu depoimento à sindicância, o senhor disse que o secretário Frei Bento, Eurico Aguiar e Silva, determinou para não ser feita a avaliação de acompanhamento da BBC. Isso depois que vocês fizeram essa investigação aí? Não. O Frei Bento ele ficou muito pouco tempo no cargo, né? Até um dia teve um problema sério lá, e eu falei para ele trocar o gardenal dele, que estava estragado, porque o que ele estava fazendo estava loucura. Isso está em ata lá. Mas de que forma ele determinou que não fosse mais feita a avaliação de acompanhamento da BBC? Porque o senhor declarou isso na sindicância. Não fosse feita a avaliação? Não, depois foi criada uma comissão permanente, com menos pessoas, que essa comissão, daí, mês a mês. Aí parou-se essa que a gente fez aqueles 6 meses e criou uma comissão que, mês a mês, começou a avaliar as contas, onde houve as glosas, entendeu? Só que o que vinha acontecendo é que as glosas eram feitas e depois acabava sendo pago isso aí. Então, não estava tendo glosa nenhuma, porque glosava e pagava. O conselho indicava que aquele montante estava a mais, especificava quanto que era, mas mesmo assim o governo pagava. Aí foi estabelecido metas. Atendeu tantas consultas, né? Bateu a meta, vai pagar. Não bateu, glosa. Aí acabava glosando, né? O pessoal, a nossa representante na época lá, olha, foi glosada. A própria secretária falava que foi glosada, e depois a gente ficava sabendo que o prefeito pagou. Então, acho que não estava adiantando nada a glosa. Sidney, mais alguma continuação das suas perguntas? Está satisfeito? Bugalu, João Carlos, Rita, obrigado, vereador Sidney Guedes. Rita, Sim. Alguma pergunta? Não, agora não. Por favor, Bugalu. Quando você viu todos esses problemas que estavam causando estranheza, coisas erradas, você procurou o Ministério Público, acionou alguém também que fazia parte dos conselheiros para dizer a situação que estava enfrentando? Tudo que a gente fez no Ministério Público, antes foi informado ao Conselho.
Eu, antes de mandar para o Ministério Público, informei ao Conselho que eu estava fazendo uma ação, estava informando ao Ministério Público o que estava acontecendo, e tudo que aconteceu, os conselheiros ficaram sabendo. E ficou mais triste ainda quando, lá no apagar das luzes, vieram colocar para nós que a UES tinha que aprovar. Foi aí que, acho que eu esqueci desse detalhe, que foi aí que eu acho que começou a acontecer os 8 milhões, porque quiseram colocar dentro do conselho, o conselho dá o primeiro aval da filantropia para a UES, entendeu? Eu acho que isso aí deve ter alguma coisa com esses 8 milhões. Que o vereador, posso completar só, se o senhor me dá só uma parte aqui? O conselho se sentiu ameaçado em algum momento? Pode continuar, vereador. Olha, não. Não, porque a gente tinha eu acabei de conversar com a senhora lá, a gente tinha um conselho muito coeso, um conselho muito forte no que estava acontecendo, entendeu? E até hoje eu acho que vai ser difícil ter pessoas como aquelas que estavam ali sem medo, dando a cara para bater. Eu lembro até hoje, numa reunião com o ex-prefeito, uma própria parente dele, à mesa do gabinete do prefeito. Qual o nome do prefeito, por gentileza? Fernão Dias. E o nome da pessoa é a Cristina Vale, a Queca. Ela discutiu com ele naquela mesa ali, a favor do conselho. Qual o nome da pessoa? Cristina Vale, que era da Cristina? É Cristina, né? Cristina Vale? Vale, irmã da Rita. Irmã da Rita. Ela bateu na mesa lá e discutiu com o prefeito que ele estava errado no que estava acontecendo dentro do gabinete, e ali eu vi que realmente o grupo que estava lá era um grupo firme, pessoas do bem, e queria fazer o bem à saúde pública do Bragança. O seu terminar, pois não. presidente, também pediria saída, que eu tenho uma consulta às 16 horas, eu estou praticamente quase não enxergando nada. Está tudo, minha vista faz... Mas já estamos encerrando, vereador. Tá. Pode ficar então, vocês também tinham acesso nas contas da BBC também? Não, só da prefeitura? A conta da BBC, a gente teve acesso até aquela avaliação. Depois, por várias vezes a gente tentou fazer isso, separar as contas, porque o conselho ele tem que avaliar o vínculo, o que vem da União e do Estado, a aplicação, entendeu? E as ações de saúde pública dentro do município, certo. E isso relacionado ao SUS. O contrato da BBC, quem fez foi a secretaria, então a secretaria que tem que fazer a fiscalização, o conselho só nessa comissão ajudar a avaliar. Nesse momento, passou-se separado as contas. Nesse momento, nós só aprovava a conta da secretaria, principalmente para não ter problema de repasse, não parar repasse, esse tipo de coisa. Obrigado. O vereador Bugalu pede para se retirar, que tem agora uma consulta, né? 16 horas, se quiser. Tudo bem, senhores? Porque faz 3 meses que eu marquei essa consulta, e porque ele já tinha dado antes, agora piorou. Ok, o senhor está liberado. Muito obrigado pela sua presença. Peço licença por vocês. Continuando com a oitiva do Eusébio Luiz Mourão, o senhor destacou no seu depoimento de que o município pagava valores para a prestação de serviços administrativos, jurídicos, de gestão e outros para a OS, e o senhor questionou essa legitimidade, mas não foi respondido até o final de 2016. Eu queria saber quem o senhor questionou e baseado em que o senhor fez essa afirmativa de que eles estavam pagando serviços administrativos, jurídicos. O senhor teve acesso a esses documentos? Então, eu pertencia à comissão executiva do Conselho, e pertenço a essa nova de hoje, de novo. Aí eu questionei, pedi os documentos, a gente começou a pedir folha de pagamento, a relação das empresas que estava alocada dentro da UES, quem eram as empresas, e fiscalizar o trabalho do Conselho, ver em nome de quem estão as empresas, quanto recebem, o que fazem, se fazem, que é obrigação nossa no Conselho. Aí a gente... É fácil a gente falar, né? Porque eu tenho uma empresa,
Aí, eu presto serviço para a prefeitura, aí eu crio 4, 5 auditorias para fiscalizar o serviço que eu prestei, e eu mesmo pago os auditores aqui, né? Então, eu Com o dinheiro que vinha da prefeitura. Com o dinheiro que vem da prefeitura. Será que está auditando? Está auditando alguma coisa? Não está, né, Cláudio? Não está. Isso aí. E o pior ainda, quando a gente, através desses documentos, vi saber que esse senhor que estava como diretor executivo dessa UES ganhando R$20 mil lá atrás, saiu diretor como executivo, começou a administrar a UES por procuração, né? Ele tinha o seu Jerônimo lá, deu a procuração para ele administrava do mesmo jeito, e ele tinha uma empresa que prestava serviço para a UES. Então, ele recebia da prefeitura, ele fiscalizava a empresa dele e mesmo pagava, com o cheque dele, ele mesmo assinava. Bom, isso aí, nem para minha irmã eu dou um negócio desse. Véio. O senhor comprovou isso? Comprovei viu isso aí, com documentos... documento, está aí, está para todo mundo, quem quiser ver. A empresa está no nome dele, foi levantar tudo isso. Esse fato é importante porque um dos principais objetivos desta Comissão Especial de Inquérito é saber se realmente a administração pública entregou isso na mão da UES e deixou para lá. Nós precisamos, através de depoimentos e documentos, saber se realmente isso aconteceu, que é um dos principais pontos. Então, mas para isso acontecer, para esses documentos começarem a chegar na nossa mão, foi briga de anos, entendeu? Até que chegou uma hora, a doutora Ana Maria Bozo chamou a secretária lá e explicou para ela, falou assim, desse jeito aqui. A partir de hoje, o Conselho não dirige nada mais à secretaria. Os documentos ele pede direto para a UES, ela tem 10 dias para entregar. Se não entregar, eu vou pedir, e se não entregar, a gente vamos tudo para a delegacia. Foi assim que chegou nesse pé. Aí os documentos começaram a fluir, e a gente começou a cada vez ficar mais triste, né? Porque quanto mais documentos chegava, mais dinheiro a gente sabia que tinha ido embora da cidade. Mais alguma pergunta dos senhores vereadores, membros da comissão? João Carlos? Não? Sidney? Não, só queria saber se ele tem mais alguma coisa a acrescentar e se ele tem algum documento em mãos que possa fornecer para a gente. Não, porque eu nem poderia ter documentos em mãos, né? Porque se eu tivesse documentos tirados fora, eu estaria feito alguma coisa errada, né? Documento que tem tudo isso aí está dentro do Conselho e com a promotoria pública. E outra coisa, aproveitar que tem 4 vereadores aqui, eu quero que vocês ajudem muito, muito, muito a saúde pública. De que forma? Principalmente na atenção básica, não deixar ficar na mão de OS. Não funciona, não é sadio e dá prejuízo ao município, pode ter certeza, e principalmente aos nossos municípios. Rita, sem perguntas. Eusébio Luiz Mourão, muito obrigado pelas suas declarações à nossa comissão. A gente agradece a sua presença. Bom, vou pedir assistência aí do nosso departamento para as deliberações agora. Eu informo que está convocada para a próxima reunião. Nós conseguimos notificar a ex-secretária de Saúde? Por favor, o microfone para o Marcelo. Boa tarde a todos. Boa tarde. Até o momento, a gente não conseguiu. A semana passada, tentamos várias vezes ligar. Inclusive, tinha até uma notícia que tinha... os telefones de Mariporã deu um problema de raio, não conseguiam contato. Hoje a gente tentou de novo, né? O celular da ex-secretária não atende, a gente conseguiu um telefone de uma assessora dela, também não atende, na prefeitura também ninguém atende, né? Diz que está com problemas nos telefones, pelo menos 3 dias estão tentando, né? E não conseguiu falar nem com ela, né, por causa do celular que não atende, e nem na prefeitura. Pela solicitação do vereador Bugalô e deliberação dessa comissão,
nós convidamos para a próxima sessão a ex-secretária Graziele Bertolini, certo? Certo. É isso. É a que está Isso. convocada, mas que ainda o nosso departamento não conseguiu notificá-la. Ainda não. É isso. Vamos às deliberações desta nossa sessão de hoje. Eu pedi no início para vocês anotarem algumas situações, vou colocar agora a deliberação dos colegas vereadores. Eu gostaria de ter acesso, segundo a Rosângela, já está nessa documentação, eu não vi, porque a gente tem um resumo da sindicância. Eu queria deliberar para a gente solicitar os atos oficiais que formaram essa comissão de fiscalização e, evidentemente, com esse documento vai vir o nome dessas pessoas. Queria saber se os senhores concordam. Sim. Ok? Sim. As duas, tanto a comissão de fiscalização quanto a fiscalização de acompanhamento. Quem são os integrantes? Tem mais duas situações, uma que o Sidney propôs. A senhora Rosângela Rezende. A gente fazer a convocação da Rosângela Isso. para ser ouvida. Isso, é a que trabalhava na contabilidade. Ela Sendo da Secretaria de Saúde, trabalhava na contabilidade. O vereador Bugalu solicitou que a funcionária de... Essa aí. Tanto a Rosângela, ele pediu também a Rita. Não é? A Rita, A da contabilidade. Rita, da contabilidade. É. Eu coloco, primeiro, a questão da Rosângela, eu estou de acordo. Rita, Tudo bem? Sidney, João, ok. E da Rita, o vereador Bugalu pediu para colocar em deliberação, para convidá-la também. Eu acredito que não há nenhuma oposição. Tudo bem? Sem problema. Então, vamos fazer o seguinte, a gente vai convocar as duas também para a próxima sessão, porque caso a gente não consiga notificar a ex-secretária, a gente já tem mais duas pessoas para serem ouvidas. Os senhores concordam? Ok. Pois não, Rita. Cláudio, vão ser convocados os 3 secretários, né? Naturalmente. Por enquanto, nós só estamos Não convocando seria um. melhor primeiro a Estela, depois o Eurico e depois a Graziela? Por causa do tempo, a gente ir confirmando a história de cada um, assim, entendeu? Começar do início, porque senão vai começar do fim. A comissão deliberou inicialmente essa oitiva. Não, eu estava pensando aqui, né? Quando o seria Bugalu interessante propôs, nós primeiro a aprovamos, Estela. então ela está deliberado, a gente vai continuar. Eu até coloco em deliberação, caso a gente não consiga essa comunicação com ela, fazer uma publicação em edital, para que ela tome conhecimento, através de edital, que está sendo convocada a dar depoimento a essa comissão, ok? Ok. Gostaria que o departamento providenciasse, tanto na imprensa oficial do município, como em algum jornal de grande circulação, fazer aí o orçamento e fazer essa convocação. Senhor presidente, seria possível, não sei se é possível, acho que o jurídico pode me orientar, a gente tem uma cópia do procedimento que foi feito pelo senhor Eusébio Luiz Mourão na promotoria. Exatamente. Nós precisávamos disso aí também, para a gente ver como que está rodando isso lá. A gente solicitar ao Ministério Público que nos encaminhe essa investigação em curso, que tem como denunciante o senhor Eusébio Luiz Mourão, oficial Ministério Público. Eu coloco em deliberação. Os senhores concordam? A senhora concorda? Sim. João Carlos, ok? Então, para a pauta da próxima reunião, a gente fica no aguardo da resposta da ex-secretária Graziele Bertolini e estamos enviando a convocação para as duas funcionárias, Isso. a Rosângela Rezende, E a Rita. da Comissão de Fiscalização, e a Rita, a gente tem o nome completo dela, a nossa assessoria vai fazer o encaminhamento. Ok? Registro que, conforme deliberação havida na reunião passada, está em fase de convocação para a próxima reunião, a ocorrer em 9 de abril de 2018, a senhora Graziele Cristina dos Santos Bertolini, ex-secretária de Saúde de Bragança Paulista, e nós deliberamos pela convocação das duas funcionárias já citadas, uma ex-funcionária e uma atual funcionária da área de finanças do município de Bragança Paulista. Consulto os senhores vereadores sobre se há mais alguma proposta a ser feita.
Ok, é isso? Ok. Vamos ao encerramento e convocação dos vereadores da SEI para comparecimento na próxima reunião. Antes, eu queria agradecer a presença do vereador Paulo Mário, do vereador Ditinho Bueno, a vereadora Beth Chiri passou por aqui, o pessoal que está na assistência aí, muito obrigado. A gente... O Mofi também passou. O Mofi também passou por aqui, a gente agradece a presença de todos e, evidentemente, muito obrigado aí à assistência pelo trabalho competente que está sendo feito. Às 15h50, declaro encerrada a presente reunião, ficando os senhores vereadores, componentes da Comissão Especial de Inquérito, convocados para a sua 4ª reunião a ser realizada nesta casa em 9 de abril de 2018, segunda-feira próxima, às 14 horas, para cumprimento da pauta já deliberada pela comissão. Boa tarde a todos, muito obrigado pela presença. Boa tarde. Pode ser. Faz essa última tentativa e aí se